Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos repetir um pouquinho sobre estruturas de seleção, que é o que nós acabamos trabalhando nas nossas últimas aulas e continuaremos trabalhando com elas ao longo de todo o curso. Conceitualmente, estruturas de seleção são estruturas que possibilitam ao programa tomar decisões e alterar o seu fluxo de execução, controle de quais tarefas e trechos que serão executados pelos programas. Estruturas condicionais se valem na análise de expressões booleanas, caso essas expressões sejam verdadeiras, um trecho de código executado, caso contrário, outro trecho de código é executado. Para implementar, então, uma estrutura de seleção e para mostrar para vocês todas essas nuances que essa estrutura tem, eu vou realizar a solução de um pequeno problema envolvendo aqui um empréstimo de banco. Então, vamos ver aqui o que nós temos de exemplo que nós podemos explorar para aplicar então os conceitos de estruturas condicionais. Um banco financeiro realiza empréstimos aos seus correntistas baseando-se no total de rendimentos mensais. O valor da prestação não deve ultrapassar 5% do rendimento mensal, considerando a quantidade de parcelas selecionadas. Implemente um programa para receber o valor do rendimento mensal, o valor solicitado de empréstimo e a quantidade de prestações e que realize a análise se deve ou não deve, análise se o banco deve ou não deve emprestar dinheiro nas condições solicitadas. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o mesmo esquema de sempre. Vamos declarar as variáveis, vamos solicitar as informações para o usuário, vamos processar as informações e, por último, vamos apresentar o resultado, que vai ser o resultado do nosso algoritmo. Então, vamos começar com a declaração das variáveis. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para esse nosso exemplo, preciso entender o que ele está acontecendo. Preciso necessariamente me basear nas informações que estão ali dentro. Então, o banco, o que ele vai fazer? Ele vai realizar empréstimos, se baseando então nos rendimentos mensais. Existe um limite que pode ser atribuído, que não pode, no caso da nossa prestação, não pode ultrapassar 5% do valor do rendimento mensal, considerando a quantidade de parcelas selecionadas. Então, preciso declarar algumas variáveis. Vou começar aqui então. Antes de tudo, vou declarar aqui a minha const, vou declarar aqui a minha readline e vou dar um require para que a gente possa pegar então as informações aqui do nosso teclado. Vou colocar aqui o require e entre as aspas duplas eu vou colocar aqui o meu readline sync da maneira tradicional como nós sempre fazemos. Vamos colocar aqui de novo const readline vai ser igual então a require e vou colocar aqui o readline sync para que a gente possa então capturar as informações do teclado direto. Beleza? Então vamos declarar umas variáveis de acordo com o nosso programa. Primeira variável, let, o que eu preciso saber? Eu preciso saber do rendimento mensal do correntista, certo? Baseado no rendimento mensal, a gente vai saber então o limite máximo, o limite de crédito, ou melhor, o limite aqui de prestação. Vamos colocar aqui o limite de prestação que ele pode obter. Nós vamos ter aqui também uma outra variável que vai ser a quantidade. Vou colocar aqui quantidade de prestações, que nesse caso vai ser colocado pelo nosso usuário. E vou declarar aqui uma variável const. Vou colocar aqui uma variável const, que vai ser então, prestação não pode ultrapassar 5% do nosso rendimento mensal. Eu vou colocar aqui o limite mensal, que vai ser de 0,05, já para deixarmos aqui na condição de 5%. Então, acho que com essas 4 variáveis aqui a gente já consegue ir bastante longe. Vamos solicitar informações para o nosso usuário. Mesma coisa. Vamos solicitar então o rendimento mensal dele. Como a gente vai fazer o rendimento mensal? Readline.question. Vamos estabelecer aqui o question float, porque afinal de contas eu posso receber valores com vírgula. Nesse caso aqui eu vou solicitar usuário
digite o seu rendimento, né? Deixa eu colocar aqui, digite o valor do seu rendimento mensal. Aí vou esperar que ele digite alguma coisa do nosso teclado. Mesma coisa a gente vai fazer agora para o seguinte, né? Vamos já pedir as quantidades de prestação que ele quer fazer a solicitação. Acho que faltou aqui uma coisa, faltou um detalhe aqui. Vamos colocar aqui mais uma variável. Vamos pegar aqui o valor do empréstimo, que é o valor que ele vai solicitar de empréstimo. Vamos solicitar aqui então o valor do empréstimo. Vamos colocar aqui um readline.question, question float, e vamos pedir para ele aqui também o seguinte: usuário, digite o valor total do seu empréstimo. Vamos colocar aqui 2 pontos, ponto e vírgula no final, e agora vamos pedir para ele, agora sim, vamos pedir para ele a quantidade de prestações, que é em quantas vezes ele quer fazer este pagamento. Vamos colocar aqui o readline.question, question float, vamos colocar aqui, digite a quantidade de prestações que deseja pagar, certo? Com base nessas 3 informações aqui, a gente já consegue começar a processar as informações. Então, qual é a primeira tarefa? Nós precisamos, então, determinar qual é o limite de prestação que esse camarada vai ter. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos determinar qual vai ser, então, o valor desta prestação. A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é o seguinte: vamos pegar aqui o nosso valor de empréstimo e vamos dividir o valor de empréstimo pela quantidade de prestações que este cara deseja pagar essas informações, ou deseja pagar esse empréstimo. Essa divisão do valor de empréstimo pela quantidade de prestações vai ser o valor da nossa prestação. Então, nós vamos precisar aqui declarar mais uma variável chamada valor prestação. Let valor prestação. Certo? Vamos colocar ela igual a 0 aqui em cima. Então, o que vai acontecer? O nosso valor da prestação vai ser justamente o valor do empréstimo dividido pela quantidade de prestações. Fechou, esse vai ser o nosso valor da prestação. Vamos ver agora, afinal de contas, quanto que vai ser o limite máximo da prestação que ele pode obter. O limite máximo da prestação vai ser o rendimento mensal que ele vai ter, multiplicado pelo nosso valor de limite mensal, que é de 5% sobre o seu salário, certo? Então, nesse caso aqui, a gente já tem o limite de valor de prestação, que é o máximo que ele pode tirar, e o valor da prestação que ele tem. Então, a gente vai calcular isso aqui da seguinte maneira: se o nosso valor de prestação for maior do que o limite, maior ou igual a o valor de limite, o que vai acontecer? A gente vai ter que vetar este empréstimo, porque afinal de contas, o nosso banco, ele limita o valor da nossa prestação a 5% do nosso limite máximo que nós temos por mês. Console.log, nós vamos então dizer o seguinte: empréstimo não concedido. Caso contrário, nós temos então a seguinte condição: console.log, empréstimo realizado. Então, dessa forma aqui, a gente já tem as informações acontecendo por aqui. Vou puxar um pouquinho a apresentação do resultado, já que nosso processamento e a apresentação do resultado foi praticamente ao mesmo tempo, nós colocamos o if dentro do processamento de operações, já colocamos os consoles.log ali. Vamos estabelecer também mais 2 outras informações de forma sequencial. Aqui eu só, neste trecho de programa, desta forma aqui, eu só vou dizer se o empréstimo está concedido ou se o empréstimo não está concedido. Eu vou precisar aqui, para aumentar o nível de interação do nosso programa, vou colocar mais 2 consoles.log. O primeiro dizendo o seguinte: o limite
máximo de prestação mensal será de, ou melhor, nesse caso, o limite máximo da nossa prestação vai ser, então, o limite máximo de prestação mensal que nós calculamos aqui, que é 5% sobre o seu salário. Antes disso, nós vamos colocar aqui um console.log, só para deixar organizada aqui a nossa linha de raciocínio. Console.log, vamos colocar aqui entre aspas, o valor calculado da prestação mensal do empréstimo será de, vamos colocar aqui o valor da prestação, porque afinal de contas o valor da prestação é justamente o valor do empréstimo dividido pela quantidade de prestações. Agora sim, acho que agora a gente já tem uma organização das informações que nós temos aqui. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos declarando algumas variáveis, né, que são aquelas variáveis que foram necessárias dentro do nosso programa. Solicitamos as informações para o nosso usuário, vamos processar essas informações e ao mesmo tempo já vamos apresentar o resultado aqui. Já vamos fazer um arranjo completo deste nosso programa. O que nós fizemos aqui? Calculamos primeiro o valor da prestação. O que é o valor da prestação? Nós temos o nosso valor da prestação, que é o valor do empréstimo, o valor total do empréstimo dividido pela quantidade de prestações. E aí eu tenho um limite de prestação, que é de 5% do nosso rendimento mensal, que foi também informado pelo nosso usuário. Apresento então o valor calculado da prestação mensal, que é o valor do empréstimo dividido pela quantidade de prestações. Eu calculo o limite que esse usuário tem com relação a esse valor de empréstimo e eu coloco nessa estrutura if-else. O que faz a estrutura if-else exatamente? Vamos dar uma olhada aqui de novo dentro da nossa estrutura de seleção. As estruturas de seleções, elas se valem da análise de expressões booleanas, ou seja, de verdadeiro ou falso, para que elas possam executar certos trechos de códigos, caso a nossa expressão booleana seja verdadeira, caso contrário, executa um outro trecho de código. Vamos verificar o que está acontecendo aqui. Dentro da nossa estrutura se, se não, ou if, else, fazendo a nossa tradução livre para o português, if, else é se não, se esta condição, ou se essa expressão booleana for verdadeira, ele executa o que está dentro deste primeiro bloco de códigos. Caso contrário, executa o que está no segundo bloco de códigos. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele está verificando o seguinte: o valor da prestação é maior ou igual ao limite da prestação? Esta expressão é verdadeira ou é falsa? Se for verdadeira, de novo, executa o primeiro código. Se for falsa, executa o segundo código. Então, é isso que nós temos dentro da nossa estrutura if-else. O que é importante vocês levarem em consideração aqui? A nossa estrutura if-else, somente depois do nosso if é que eu vou colocar a nossa expressão booleana, ou seja, nossa expressão de verificação para verificar se o nosso programa vai executar um dado trecho ou outro. Este item que aparece dentro dos parênteses é que a gente chama de expressão booleana. Este resultado aqui ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Entendam que, neste caso, como expliquei para vocês em aula, eu só tenho duas opções. Ou o valor da prestação é maior ou igual ao limite de prestação, ou vai ser menor. Então, nesse caso, a gente não tem nem muito o que ficar discutindo com essa estrutura if-else. Nesse caso, é isso que ela está fazendo. Então, vamos dar um play aqui. Vamos colocar aqui, então, o nosso programa funcionar. E aí ele vai rodar, então, o nosso programa, que já está aqui disponível para a gente. Usuário, digite o seu rendimento mensal. Vou colocar aqui R$1.000 como rendimento para pegar valores redondos. E vou solicitar, aconteceu uma coisa muito errada aqui, o valor do empréstimo, ele está querendo, está dizendo que tem alguma coisa estranha por aqui. O que está acontecendo é isso aqui, ele não conhece a palavra chamada realign, readline. Então agora sim, vamos dar um clear aqui no nosso console, e aí vamos fazer com que ele rode o nosso programa automaticamente. Vamos ver aqui, então, usuário, digite o valor do seu rendimento mensal, vou colocar aqui R$1.000, vou fazer a solicitação de um empréstimo aqui vamos imaginar aqui de R$500, e vou querer pagar esse empréstimo em 10 vezes. Olha só que interessante. O valor calculado da prestação mensal do empréstimo será de R$50, e o limite máximo de prestação mensal é de 50, porque afinal de contas são 5% do meu salário. O empréstimo não será concedido.
Vamos tentar de novo aqui com valores um pouco mais interessantes. Vamos pegar, o usuário digite o valor do seu rendimento mensal, vou colocar aqui R$1.000, vou pedir um total de empréstimo de R$700 e vou pedir para pagar isso aqui em 2 vezes. 700 dividido por 2 dá 350, o empréstimo não será concedido, porque 350 é muito maior do que 5% de R$1.000, que vai dar então 50. Então, olha só, empréstimo não concedido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma condição aqui que a gente consegue. Vamos ver se ele vai conceder então um empréstimo para a gente. Nesse caso, meu salário é de R$1.000, vou pedir um empréstimo de R$30 e vou tentar pagar esses R$30 aí em 10 vezes. Olha só que interessante, 5% de 1.000 vai continuar sendo R$50, o valor do nosso empréstimo vai ser 30. Nesse caso, o valor calculado da nossa prestação vai ser 30 dividido por 10, vai ser R$3 por mês. Neste caso, o limite de prestação mensal é 50 e o empréstimo é realizado. Vamos fazer um terceiro teste aqui que vai ser bem interessante também. O valor do meu rendimento mensal é de R$1.000, eu quero tirar R$2.000 de empréstimo, mas eu quero pagar isso aí em 60 vezes. Vamos ver se ele vai calcular para a gente. Olha só, se eu pegar R$2.000 e dividir ele em 60 prestações, a minha prestação vai ser de R$33 por mês. O máximo que eu posso pagar com esse salário é de 50. Então, neste caso, eu me enquadro dentro das regras estabelecidas pelo nosso banco e o banco vai emprestar esse dinheiro para a gente nestas condições que foram inseridas dentro do nosso programa. Então, nesse caso, eu tenho o funcionamento da estrutura do nosso if-else. Caso esta condição aqui seja verdadeira, nós temos então um empréstimo não concedido sendo executado. Caso contrário, nós teremos então o console.log sendo realizado. Não esqueçam de colocar então os pontos e vírgulas no final de cada uma das linhas para que o nosso programa então fique padronizado dentro da estrutura como a gente vem trabalhando.